Eduardo Cunha aceita pedido de impeachment contra a presidente Dilma. A decisão foi tomada logo após deputados petistas apoiarem a abertura de processo contra o presidente da Câmara na Comissão de Ética. Pacientes picados pelo Aedes aegypti podem pegar zika e dengue ao mesmo tempo. Em São Paulo, estudantes protestam nas ruas contra a reorganização das escolas. Dos Estados Unidos, homens invadem um centro para deficientes e atiram em mais de 20 pessoas. E na série especial, será que nosso repórter encara o desafio de voar a 150 km por hora? Boa noite. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Foi uma retaliação à decisão dos deputados do PT de votar a favor da abertura de processo de cassação contra Cunha na Comissão de Ética. A repórter Cristina Lemos acompanhou o dia de intensa movimentação em Brasília. No meio da tarde, aliados de Eduardo Cunha já revelavam aos jornalistas que o deputado estava prestes a dar o aval a um dos pedidos de impeachment contra Dilma. A decisão, guardada como um trunfo pelo presidente da Câmara, teria sido precipitada por outro movimento político, da bancada do PT, que decidiu, horas antes, abandonar a neutralidade no Conselho de Ética. Depois de adiar a decisão por 1 mês e meio, no mesmo dia em que a bancada do PT declara voto contra Cunha no Conselho de Ética, o presidente da Câmara autorizou o andamento do processo de impeachment contra a presidente Dilma. Agora a decisão será publicada e lida em plenário. E uma comissão especial será formada para dar andamento ao caso. Eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. Infelizmente, por mais que eu tentasse buscar qualquer caminho de interpretação, não consegui encontrar um que conseguisse me desmontar a tese a qual está sendo aceita hoje. O deputado negou que tenha agido para retalhar o PT e o governo. Não causa felicidade a ninguém isso, mas ao mesmo tempo é uma forma também que com essa decisão esse processo seja de uma certa forma enfrentado. Ao perder os 3 votos dos petistas no Conselho de Ética, Cunha passou a contar com um placar desfavorável no colegiado de 21 deputados. Já são 9 votos declarados contra ele, mas podem chegar a 12. O deputado passou então a procurar os líderes do DEM e do PSDB em busca de apoio. No final da tarde, concretizou a ameaça. Por que não fez isso antes? Veio fazer justamente hoje, quando chegou à conclusão que no Conselho de Ética o processo vai ser realmente aberto. Então, está tentando uma cortina de fumaça. O anúncio causou grande alvoroço no Congresso e no plenário da Câmara, que será o primeiro a votar o impeachment ao final do processo. A oposição festejou com gritos de fora Dilma. No Planalto, a presidente Dilma se reuniu com os ministros Jacques Wagner, da Articulação Política, e José Eduardo Cardoso, da Justiça, e decidiu fazer pessoalmente um pronunciamento. Eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento. Não podemos deixar as conveniências e os interesses indefensáveis abalarem a democracia e a estabilidade de nosso país. Devemos ter tranquilidade e confiar nas nossas instituições e no Estado democrático de direito. Parlamentares da base do governo chamaram de golpe a decisão de Eduardo Cunha. Já a oposição acha que há base legal para a abertura do processo.
A decisão do presidente da Câmara foi anunciada em plenário e logo gerou bate-boca entre governistas e oposição. Que a tentativa de um golpe para caçar um mandato legítimo. Vamos encerrar a votação. Cunha, que realmente não tem condição de conduzir um processo como esse. Cassação de mandato. Ocorrendo hoje moeda de troca. Para salvar o resultado. Depois, o Salão Verde da Câmara foi tomado por parlamentares. Deputados da base do governo classificaram a atitude do presidente da casa como desespero. Qualquer brasileiro ou brasileira que pense um pouco não vai levar esse pedido de impeachment a sério. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Para os deputados da base do governo, Cunha teve um ataque de nervos. Seria uma retaliação clara, já que o deputado não teria votos suficientes para arquivar o processo contra ele no Conselho de Ética. Os parlamentares da base já anunciaram que vão recorrer ao Supremo para questionar a legitimidade da abertura do pedido de impeachment. Nós vamos debater com toda tranquilidade com o Brasil na comissão. A presidenta Dilma é uma presidenta absolutamente honrada. Não há nenhuma prova contra a presidenta Dilma, nenhuma acusação que ela responda. Para a oposição, apesar de jogo político, há sim elementos para abrir o processo contra a presidente Dilma Rousseff. Para mim, tem sustentação jurídica e política a abertura do processo de impedimento da presidente Dilma. É um sentimento crescente na sociedade brasileira que, para nós iniciarmos um novo momento no Brasil de retomada da confiança, de retomada dos investimentos, do crescimento e do emprego, isso terá que ser feito sem o atual governo. Vamos a Brasília, agora ao vivo com Cristina Lemos. Oi, Cristina, boa noite para você. Quais são os próximos passos? Boa noite, Janine. Olha, a presidente Dilma ficou sabendo da decisão de Eduardo Cunha antes mesmo desse anúncio oficial. Ela foi informada pelo ministro Jacques Wagner, que, por sua vez, ficou sabendo através de deputados que haviam se reunido com o Eduardo Cunha ao longo da tarde. O ministro, através da assessoria, diz que o governo está pronto para o embate e que se sente até aliviado com o fim da ameaça. Também aqui na Câmara se ouviu muito dizer que finalmente acabou a chantagem. Naturalmente, por parte de governistas, essa afirmação. Olha, a tramitação do impeachment é complicada, o processo passa pela Câmara, depois vai ao Senado, onde o julgamento efetivamente ocorre. Ainda não se sabe se isso vai ocorrer este ano, porque há o recesso parlamentar que começa no dia 18 de dezembro. Para que seja suspenso o recesso, uma convocação extraordinária, precisa ser decidida por Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Ainda está distante essa hipótese. O fato é que, depois da formação da comissão especial, integrada por 66 deputados, eles amanhã serão indicados já pela oposição, é preciso que esses deputados sejam eleitos pelo plenário da Câmara. A comissão especial trabalha num parecer que vai recomendar ao plenário da Câmara o arquivamento ou o impeachment. Para que o impeachment passe pela Câmara, são necessários 342 votos. O caso vai ao Senado, numa sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e para que haja impedimento da presidente, são necessários os votos de 54 senadores. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigado, Cristina. Pesquisadores estrangeiros estiveram hoje em hospitais do Nordeste para colher informações sobre o surto de microcefalia e Zika vírus na região. A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta com recomendações informando que é possível pegar dengue e Zika ao mesmo tempo. Pesquisadores dos Estados Unidos e da Organização Pan-Americana de Saúde buscaram informações em hospitais do Recife que atendem os casos de microcefalia. O estado tem mais da metade dos registros do país. A epidemia fez a Organização Mundial de Saúde emitir um alerta sobre o Zika, transmitido pelo Aedes aegypti, que causa a má formação cerebral em bebês. É um problema muito mais macro, muito mais global. Daí o envolvimento com essas entidades. A OMS ainda destacou no documento que é possível pegar dengue e Zika ao mesmo tempo, o que dificulta o diagnóstico. Uma outra recomendação do órgão foi para que pacientes que estejam com a infecção na fase aguda permaneçam em casa, usem repelentes e telas. A ideia é evitar que os mosquitos que ainda não hospedam o vírus piquem os doentes e depois disseminem o Zika. As pessoas hoje em dia se deslocam com a maior facilidade de um canto para outro. Então chega uma pessoa que contaminada, o mosquito pica, tendo o vetor, pode se espalhar.
Em Pernambuco, o combate ao Aedes aegypti vai ganhar o reforço do Exército nesta sexta-feira. Seu Aloísio sabe que ainda é preciso mais. Todo mundo cuidar, fizer a sua parte, isso vai ser evitado. Rio Grande do Norte, Manaus e Vitória decretaram situação de emergência por conta do Zika vírus. Além do Brasil, há notificações da doença em 8 países da América Latina. Veja quais são no portal r7.com. A mineradora Samarco depositou a primeira parcela de R$500 milhões para garantir a recuperação dos danos ambientais provocados pelo desastre em Mariana. A mineradora também começou a pagar um auxílio para as vítimas do rompimento da barragem. O fogão não é mais o de lenha. Dona Maria agora vive em um apartamento no centro de Mariana, alugado pela Samarco. Nesta quinta-feira, ela e seu Durvalino vão receber um cartão que dá acesso a uma remuneração para os atingidos pela barragem. Eu acho melhor o cartão, para a gente nem comprar, quem tem interesse comprando, né? O auxílio foi anunciado hoje pela mineradora. Um salário mensal para as famílias, mais adicional de 20% do salário mínimo para cada dependente. Um alento para o casal que há mais de 40 anos morava em Bento Rodrigues. Hoje, um povoado fantasma com ruínas cercadas pelo barro. As consequências da onda de lama para o meio ambiente também preocupam. Um laudo preliminar do IBAMA revela que 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram lançados no meio ambiente e 16 milhões ainda continuam em direção ao mar. Pode-se dizer que o desastre ainda não terminou. O laudo do IBAMA aponta que mais de 80 espécies que se reproduziam na bacia hidrográfica foram atingidas pelo desastre ambiental. 11 delas eram ameaçadas de extinção. O estudo também indica que a reparação dos danos pode durar pelo menos uma década. Alunos protestaram contra as mudanças no ensino público de São Paulo em várias partes da cidade. Em algumas manifestações, a polícia foi acionada e houve confronto. Parte dos estudantes deixou as escolas ocupadas e foi às ruas protestar. Sem violência! Eles fecharam vias, sentados em cadeiras das instituições de ensino. Sou estudante, não sou ladrão! O trânsito ficou complicado. A polícia foi chamada para liberar as pistas. 4 jovens foram detidos. Fui estudante de escola pública, eu participava dos movimentos estudantis e sei muito bem o que eles estavam passando. Porém, como agente do Estado, eu não posso deixar que uma cidade pare por completo com a manifestação de estudantes. Desde o dia 18 de novembro, alunos, ex-estudantes e pais ocupam unidades educacionais como esta. O governador ele simplesmente impôs um novo plano de educação, mas não questionou se nós estudantes e a comunidade realmente aceitaria esse plano. Os ocupantes ficaram sem acesso à cozinha da escola por mais de 20 dias. Chegaram a tentar acordo com a direção, mas não conseguiram. A orientação dos advogados foi chamar um chaveiro. Agora, as refeições de todos os dias são feitas aqui com doações da comunidade. Já são quase 200 escolas ocupadas no estado. O movimento critica a reorganização do ensino proposta pelo governo para o ano que vem. 311 mil alunos e 74 mil professores terão de mudar de escola. Segundo a Secretaria de Educação, 93 instituições serão fechadas e darão espaço para creches, fatecs e até centros culturais. Está mantida enquanto política do Estado. Poderá ter essas correções aí a hora que identificarmos isso, onde for necessário. Para o Sindicato dos Professores, a medida vai superlotar salas de aula e até provocar redução de salários. Uma profissão que deveria ser cada vez mais, considerada e valorizada, ela vai cair na desprofissionalização. No final da tarde, os alunos fecharam outras vias da cidade e houve confronto com a polícia. Veja a seguir, a Justiça condena executivo da Galvão Engenharia por envolvimento na Lava Jato. E ainda hoje, na série especial, nosso repórter se prepara para uma aventura de tirar o fôlego. O que será que ele vai enfrentar? Você em casa deve estar achando isso engraçado, né? Você vai ver daqui a pouco. Se eu vou estar dando risada.
O senador do PT, Delcídio do Amaral, vai continuar preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus para o senador. Delcídio está preso acusado de prejudicar as investigações da Operação Lava Jato. A defesa do senador estuda entrar com pedido de revogação da prisão depois do segundo depoimento de Delcídio do Amaral e de ter acesso aos 2 inquéritos contra o senador que correm em segredo de justiça. Ainda na Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro condenou hoje 3 executivos da construtora Galvão Engenharia. O ex-presidente da empreiteira, Dário de Queiroz Galvão, foi condenado a 13 anos de prisão. Ayrton Fonseca pegou 12 anos e Jean Castro 11 anos. Todos condenados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa cometidos contra a Petrobras. Os 3 já estavam em casa usando tornozeleiras eletrônicas e podem recorrer da decisão. A seguir, estudante de medicina é achado morto numa piscina em Porto Alegre. E também na série especial, aquecimento para encarar um voo a 150 km por hora. Você tem coragem? Tensão nos Estados Unidos. 14 pessoas morreram num ataque a um centro de atendimento a deficientes na Califórnia. Vamos ao vivo a Nova York com a correspondente Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. A polícia já tem pistas dos atiradores? Olá, boa noite. Testemunhas revelaram que eram 3 homens e que eles fugiram em um carro preto. Mas agora há pouco, durante uma perseguição policial, um deles foi morto, um acabou preso e o outro conseguiu fugir. O ataque aconteceu na cidade de San Bernardino, a 100 quilômetros de Los Angeles. A polícia confirmou 14 mortos até agora e pelo menos 17 feridos. As autoridades disseram que não sabe se o caso tem ligação com o terrorismo. Segundo testemunhas, os homens estavam fortemente armados e com coletes à prova de balas. Ao deixar o prédio, todas as pessoas foram revistadas. No edifício, houve uma varredura em busca de bombas. O presidente Barack Obama criticou a incidência de casos como esse no país, que só este ano foram pelo menos 352. De Nova York, Raquel Vargas. Obrigada, Raquel. O parlamento britânico autorizou os bombardeios contra o Estado Islâmico na Síria. Os ataques podem começar já nas próximas horas. A votação é uma vitória para o primeiro-ministro David Cameron, que defende a ofensiva com o argumento de que ataques são em prol da segurança do país. O Reino Unido já bombardeia o Iraque há mais de um ano. De volta ao Brasil, um estudante de medicina foi encontrado morto dentro de uma piscina durante uma festa da faculdade em Porto Alegre. Era um dos alunos mais populares da Faculdade de Medicina. O jovem, de 22 anos, estava no 3º ano do curso e foi um dos organizadores do encontro de encerramento do semestre. A festa aconteceu nesta casa, em um bairro nobre da zona sul de Porto Alegre. Fernando foi um dos primeiros a chegar. No fim da noite, os colegas sentiram a falta dele. O estudante foi encontrado morto dentro da piscina. A polícia suspeita que Fernando tenha escorregado, batido a cabeça e se afogado na piscina. O resultado da autópsia e do exame toxicológico devem ficar prontos em 30 dias. Não tem nenhum tipo de evidência de lesão corporal, né, que é o que todo mundo fica com medo, né? E ele sabia nadar? Sim, sabia nadar. A universidade onde ele estudava divulgou uma nota dizendo que vai acompanhar os desdobramentos da investigação. Amigos e colegas se despediram de Fernando pelas redes sociais. Erguei a cabeça agora. A esperança se foi. Guardas municipais dispararam uma arma de choque contra um malabarista que trabalha nas ruas em Foz do Iguaçu, no Paraná. O jovem recebe o disparo do taser e cai. Mesmo sem oferecer resistência, os guardas continuam com os choques. O motorista tenta impedir as agressões. A direção da Guarda Municipal informou que o 3º disparo foi acidental e, por enquanto, não vai punir os agentes. O rapaz está preso e vai responder por desacato. Nós não podemos sair para a rua trabalhar, fazer o mínimo. Um teste feito nos locais de competições aquáticas da Olimpíada do Rio indicou que a água do mar está contaminada com um vírus que causa doenças respiratórias e intestinais. A coleta aponta a contaminação em faixa superior a 1 quilômetro das margens da Baía de Guanabara, o que, segundo especialistas, coloca em risco a saúde dos atletas.
Mais de 600 candidatos fizeram a prova do Enem em Belém, no Pará. Eles não conseguiram realizar os testes em 25 de outubro por falta de energia. No Rio de Janeiro, uma nova perícia no carro onde 5 jovens foram executados por PMs comprovou que 111 tiros foram disparados. Nenhuma cápsula foi encontrada dentro do veículo. Os 4 policiais envolvidos na ação tiveram a prisão preventiva decretada. O Congresso aprovou hoje o orçamento do governo para o ano que vem. A proposta prevê um déficit de 120 bilhões de reais. Foram 2 dias de queda de braço em plenário e semanas de negociação ao pé do ouvido. Deu certo. O projeto que reduz a meta fiscal deste ano foi aprovado em sessão tensa do Congresso. Na prática, funciona assim. A meta do governo era fechar as contas deste ano com 55 bilhões de reais em caixa, mas passou bem longe disso. E agora, 2015 será concluído com menos 120 bilhões de reais nas contas. E para isso, o Palácio do Planalto precisava de uma autorização do Congresso. O projeto foi aprovado na Câmara por 314 votos a favor, 99 contra e 13 abstenções. E no Senado por 46 a favor e 16 contra. Na sexta-feira passada, o Planalto anunciou que faria um contingenciamento de quase 13 bilhões de reais para não cometer crime de responsabilidade fiscal. Esse foi o jeito que o governo encontrou para pressionar o Congresso a votar o projeto. Uma votação que vai totalmente contrário à gestão fiscal, à lei de responsabilidade fiscal e, acima de tudo, tudo aquilo que deveria pregar uma gestão responsável. Voltam os pagamentos, acaba o contingenciamento e tudo que disser respeito à União normaliza os pagamentos. Para ganhar na loteria, olha, é preciso muita sorte. Imagine então ganhar 2 vezes seguidas no mesmo dia. Rodney Meadows, da Califórnia, precisou de poucos minutos para virar um milionário. Primeiro ele ganhou $1.000 numa raspadinha. Aí decidiu tentar a sorte de novo e ganhou $10 milhões. Meadows ficou tão surpreso que ainda não sabe como vai gastar o dinheiro. Problemão, hein? Na reportagem de hoje da nossa série Aventura nos Andes, um desafio de tirar o fôlego. Perto de Cusco, a antiga capital do Império Inca, o repórter Eduardo Ribeiro encarou um voo solo a mais de 150 km por hora. As gigantes riquezas são de um vizinho pequeno do outro lado do nosso continente. Tá frio, hein? Pelo menos 15 graus e nós estamos desembarcando em Cusco, numa viagem ao passado. Estamos no berço de uma das civilizações mais antigas do continente americano. E essa história começa com os Incas, um império de 4 séculos. Esse povo de feitos incríveis foi do auge à extinção sem realizar o maior de seus sonhos. Oh my God! Vamos, bandinho! Voar. Só que não é bem isso que me ofereceram. O voo Inca é bem mais rústico. Nesse lugar onde as ruínas contam histórias de 1000 anos, só uma antiga língua resiste ao tempo. É o Quechua. Eu só entendi o Anacancha, que é o Palácio dos Tecidos. O resto fica difícil. Tão antiga quanto essa forma de falar é a paixão por esses bichos. Um pouquinho para você, um pouquinho para você. Isso. A alpaca, a vicunha e a lhama são parentes do camelo e se tornaram base para uma tradição sem igual. As malhas, os tecidos, as blusas peruanas são famosas no mundo inteiro por causa dessa lã, dessa fibra de alpaca. Quentinha, quentinha. A tarefa mais difícil, claro, fica para o repórter, né? Auxiliado pelo pessoal que trabalha aqui. Nós temos que escolher agora um dos animais para tosar, para retirar a lã, que no final vai virar o seu cachecol, uma blusa. Olha o baile, olha esse pequenininho.
É o pega-pega com as lhamas. Elas estão me dando uma canseira. É bom que passa o frio. Aí, aqui, pegamos. Opa, opa. Aí. Ufa. É importante dizer que apesar do barulhinho que vocês estão ouvindo em casa, ela não está sentindo nenhuma dor. Não há nenhuma maneira de machucá-la aqui. É só o estresse mesmo que o animal passa. Agora, olha a fibra. A produção dos tecidos é rudimentar. Olha que coisa interessante, ela é assim, ó, espessa, densa, e numa puxadinha, olha só, pegando na minha mão, ó, já vê o fio da lã surgindo e sendo enrolado. O pedaço de lã de alpaca que tiramos ganha cor nessas panelas de barro. Os diferentes tons nascem de experiências como essa. Ahí está. Este es el color natural. Um parasita do cactus dá origem ao vermelho intenso ou diluído ao rosa e assim por diante. Mas é no tear que a arte acontece. Entre os dedos da artesã surge uma mistura de fios impossível de repetir. Segredo guardado por gerações. E o resultado são ponchos, blusas, cachecóis e gorros, que podem custar até R$1.000 a peça. Só que para onde vamos, roupa de frio não tem serventia. É que a adrenalina esquenta. Chegamos. O Jornal da Record está agora a pouco mais de 25 minutos da cidade de Cusco. E nós vamos fazer uma coisa que eu não recomendaria a muita gente. Eu assumo toda a responsabilidade diretamente, liberando a empresa dele e os seus trabalhadores de possíveis danos futuros que eu possa sofrer. Tem que assinar, né? Senão não vai. Até a digital, gente. Ele quer estar bem seguro do que vai acontecer. Bom, eles estão me dizendo aqui que, por segurança, eu preciso me pesar para saber se a corda, o elástico que eles vão usar... 102 quilos. Ah, emagreci no Peru, saí do Brasil com 105, já estou com 102. Graças por sua balança. Segundo eles, aquecimento é importante. Vamos, trotando, por favor. Quer que eu corra 3 ou 4 voltas aqui para esquentar os músculos? Muy bien, eso es. ¿Está bueno? ¿Aún no? No, está bien, está bien. Uno más, uno más. Ok. Ok, Eduardo, por aquí, por favor. ¿Así? No. 5, para arriba, para abajo, así. Eso, arriba y abajo. Muy bien, paso. Você em casa deve estar achando isso engraçado, né? Você vai ver daqui a pouco. Se eu vou estar dando risada. Nossa! Os incas tinham no condor, uma ave bastante grande, e no arco-íris, um meio de transporte para chegar até o plano superior, onde ficavam os deuses que eles veneravam. Eu acho que hoje eu vou tentar realizar o sonho dos incas. Não façam isso em casa. Venham fazer no Peru. O que eu tô fazendo aqui? Me conta uma coisa, o seu carro aí vai de 0 a 100 em quanto tempo? 8, 10 segundos? Pois eu vou a 153 km por hora em apenas 3 segundos. Ok, listo, tô pronto. Listo? Sim, sim, okay. Vamos. O quê? Ah, não. Ela tá me dizendo que o seguro da nossa viagem não cobre isso. Sério? Ok, Eduardo, cabeça abaixo. Vamos. Vou ter que fazer do mesmo jeito, vamos lá. Vamos, 100% seguro, Eduardo, vamos a ver. Eduardo, ¿estás listo? Sí. Más fuerte, ¿estás listo? Sí. Ok, 3, 2, 1.
Meu Deus! Foi bem melhor do que eu pensava. E deu muito mais medo do que eu pensava também. Muito bem! Agora eu posso fazer pose de Superman. O pior já passou. Não tá doendo o pescoço, não tá doendo a costela. Só um segredinho pra vocês. Eu não olhei a saída, fechei o olho. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com a Batalha dos Confeiteiros. Boa noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.